Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Estamos na nossa terceira temporada, então já tem vários outros episódios para quem perdeu, mais de 70 episódios lá no meu canal do YouTube Fabi Santina, tem no Spotify também. E os episódios saem todo domingo às 18 horas no meu canal do YouTube, no Spotify, e temos o canal de cortes também no YouTube, fora as outras redes, Instagram, TikTok, Vida de Mãe Podcast, vocês encontram tudo por aí. Tem muita entrevista legal, muito bate-papo legal com especialista, com outras mães, para trocar experiências. E é isso que a gente gosta de fazer aqui, né? Falar de maternidade, trocando experiências, falando das dores, das delícias. Cada um passa por uma situação, uma experiência diferente. Tem coisas que acaba sendo meio que quase que universal. E é sempre bom a gente entender um pouquinho de como funciona para as outras pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Fabi Santina, influenciadora, youtuber há mais de 13 anos aí já nessa internet, mãe da Gigi, escritora, inclusive lançou recentemente o meu quarto livro, meu primeiro livro infantil, que é A Garotinha que Não Se Olhava no Espelho. Tem link aqui na descrição para vocês também. E hoje a nossa convidada já é de casa, entendeu? Já é a terceira vez que ela tá por aqui, já participou de todas as temporadas, entendeu? Figurinha carimbada. Naomi Goldoni. Que honra! Gente, mais de 70 episódios, que demais! Só das últimas 2 temporadas, acredita? Caramba, parabéns! É muito legal estar aqui pela terceira vez, adorei o convite, falei, vamos, mais uma temporada. Então, gente, e tem assunto. Tem assunto, tem aquelas mudanças grandes na vida que a gente tem que conversar, né? Pra quem não conhece, a Naomi, ela é atriz, modelo, youtuber, influenciadora e fala muito sobre maternidade também, né? Compartilha a vida dela. Tem 2 menininhas, a Maeli e a Mavi. 7 agora, 7 já? 7 anos. E a Mavi tá com 3, 4? Tá com 3, tá quase fazendo 4. É que eu lembro que foi pertinho ali que a gente teve, né, as meninas. E agora, grávida do seu terceiro filho, um menininho. Ainda sem nomes revelados, né? Não. Você só revela depois que nasce, Só né? depois que nasce. Agora até posso já dizer que definiram. Porque Definiram. tava assim, bate martelo, não bate martelo, como é que é? Agora definimos, eu acho que essa semana a gente sentiu, não, é esse mesmo. Mas vamos revelar quando nascer. E você tem um motivo por que vocês deixam só pra revelar no dia? Por causa da experiência que a gente teve com a Maeli, eu gosto de nomes diferentes. Aham. E aí, quando a gente escolheu Maeli, agora até os nomes diferentes É, são Mavi comuns. agora tá super na moda. né? E assim, eu vejo muitos nomes diferentes de bebês. Eu acho que tá uma coisa assim, as pessoas também estão buscando Aham. alguns nomes diferentes. Então já não é uma coisa tão estranha. Mas na época, quando eu achei Maeli, nós contamos para alguns amigos. E muitos comentários ruins, assim, que me fizeram repensar o nome. Eu falei, vou trocar de nome. Nossa, mas que nome horrível. Ah, mas ela vai ter que soletrar. Ah, mas é muito difícil. E aí eu falei pro Ele meu... nem é tão E difícil não assim é de tão escrever. difícil. Exato. E aí aquilo me pegou, eu falei pro meu marido, eu fiquei arrasada. Nas primeiras vezes que ele me trouxe alguns comentários assim, eu falei, eu vou ter que trocar de... Meu pai não conseguia falar o nome, então eu fiquei bem abalada assim, eu falei, cara, não vamos mais falar pra ninguém, porque eu vou ficar o tempo inteiro repensando até o nascimento. E pra mim é muito difícil a escolha do nome, eu acho que é uma coisa super importante. Aí eu falei, não, vamos contar quando nascer, porque as pessoas dão pitacos até do tipo assim, não, mas esse é nome de velho. Ah, mas eu tinha um amigo com esse nome que era terrível e que não sei. E aí são uns comentários que você fala, gente, mas é um nome que, se eu tô te dizendo que eu escolhi esse nome, é porque eu gosto, é porque eu acho que é um nome que faz sentido. É diferente de você falar assim, tô pensando em pôr teu nome, o que você acha? Do que, qual vai ser o nome e tal? E a pessoa, não gosto, o que te perguntou a sua opinião? Exatamente, é uma coisa assim que não faz o menor sentido. Então isso me pega um pouco. E aí, depois que nasce, eu senti uma grande diferença nos comentários. Tem pessoa que ainda fala alguma coisa, mas já é o nome. Não adianta o seu palpite, meu amor. Você pode falar o que for, já é isso. Então as pessoas já não palpitam tanto. Aham. É mais leve. Foi muito engraçado, que minha cunhada tá grávida recente também, né? E aí, quando ela foi descobrir o sexo, já ficava, qual é seu nome? Eles ainda não tinham decidido, estavam pensando, tal. E as pessoas palpitando, né? Aí, tipo, algumas, vamos ajudar. Eu falei, gente, não tem que ajudar nada. Tipo, é o nome que eles decidirem e pronto, entendeu? Sim. Se eles pedirem a opinião, Sim. ou pedirem ajuda, ou pedirem ideias, mas, tipo, se não, fica quieto, cara. E sabe que o da Mavi foi porque eu pedi opinião. Porque eu tava num ponto, sei lá, eu devia estar com 7 meses já, e eu não encontrava o nome dessa menina. E eu falava, meu Deus, o que...
daqui a pouco ela nasce, o que eu vou fazer? E aí eu fiz um post, falei, gente, sugiram nomes, me ajudem. Mas eu não achei que fossem achar o nome no sentido que eu queria. Aí uma pessoa me mandou um direct e falou, olha, não quis escrever nos comentários porque eu acho que talvez você goste mesmo. Aí ela falou que ela tinha uma amiga que de criança, sempre desde a escola falava que botaria ma vie, que significa minha vida, em francês, nananã, e que ela não teve filhos e que não usou o nome. Quando eu vi aquilo, eu falei... É esse nome. Eu falei, gente, obrigada, não fala pra ninguém. Vou conversar com meu marido, mas eu gostei muito. E aí ficou o nome, então foi a sugestão de alguém por eu ter pedido. Hoje em dia, sim, as pessoas até sugerem, e vou falar, ninguém sugeriu esse nome até agora. Agora eu fiquei curiosa. Porque as pessoas estão indo achando que vai ser muito parecido. As meninas são Má e Má, mas foi uma coincidência. Realmente foi uma sugestão de alguém que eu gostei. É que tem gente que gosta, tipo assim, vou fazer todos com a letra M, vou fazer, né, seguir uma ordem, assim. O André, meu marido, é André, o irmão dele é Adriano e o outro é o Anderson. E é uma possibilidade também, porque eu falo que de alguma forma tem que combinar. Esse nome não combina, gente. Não tem nada a ver. Por que tem que combinar, né? Ai, a gente tem essa coisa de... Sempre achei que tinha, e aí isso foi uma das coisas que me pegou. Eu falei, cara, mas não exatamente combina em nada com o das meninas. Mas ele tem esse nome. Ele... tipo, da minha irmã não combina em nada. Tipo, Bruna e Fabiana, né? Tipo, mas... Não tem nada a ver. Tipo assim, falar, tem alguma coisa igual? Não tem, né? Não tem, mas de alguma forma eles se encaixam. Né? O seu irmão qual é? Bruno. Então, meu irmão foi Bruno, aí ele queria que eu fosse Bruna. Aí minha mãe, imagina, Bruno e Bruna, vai ser muito confuso. Aí ele escolheu Fabiana, né? Escolheu outro nome. Aí quando a minha irmã nasceu... Aí ela era loirinha e tal, ele falou, não, essa tem que ser Bruna. Aí ficou, entendeu? Aí ficou Bruno, Fabiana e Bruna. Mas, porque na minha época, minha mãe falava, imagina, vai ficar 2 nomes iguais, muito parecido, vai não sei o quê. Maeli sugeriu Maelo e Mael. Maravilhoso. Falei, filho, não vou botar isso, né? Não existe, meu, um nome inventado. Maravilhoso. E elas estão ajudando na escolha do nome? Não, na escolha do nome, a Maeli fez listas com os amigos da escola. Mas é uma lista bastante curiosa, assim, porque ela sabia que eu gostava de nomes diferentes. Ela inventou uns nomes, umas coisas, assim, que eu falei, não, filha, não acho que... Não, deixa que eu escolho. Assim. A Mavi não tem muitas ideias, assim. E, gente, vamos do começo, que talvez algumas pessoas aqui estejam um pouco perdidas, né? Então, vamos lá. Essa gravidez recente, né? Foi meio que uma surpresa. Por que foi uma surpresa? Conta pro povo que não sabe ainda desse rolê. Gente do céu, eu usava DIU hormonal e tava tudo certinho. Assim, a gente tinha realmente decidido super encerrar. E aí compramos um apartamento com 3 quartos mais um. A gente tirou banheiro, tirou tudo para fazer escritório, porque nós precisamos de um escritório. As meninas dormem no quartinho delas. E fizemos móveis planejados, tudo para encaixar a nossa família de 4 pessoas muito certinho, assim. E estávamos muito satisfeitos e felizes com essas escolhas de vida. Fiz em janeiro os exames para ver se o DIU estava no lugar, né? De tempos em tempos você tem que verificar se estava tudo ok. Estava super bem posicionado. Se eu não me engano, não sei se é 2025 ou 2026, mas tinha ainda uma validade super grande do DIU. Tudo perfeito. Teve gente que me criticou muito, depois vamos falar sobre isso, dizendo hoje em dia as mulheres não cuidam do seu corpo, não sabem, não prestam atenção, não se cuidam, não cuidam da saúde. Eu tive que mostrar a carteirinha do DIU, tive que mostrar o exame do ultrassom para mostrar, gente, eu estava cuidando tudo. Mas de repente, eu tive uma hemorragia do nada, na minha obra lá, na loucura. Eu levantei, estava numa reunião, levantei e comecei a sentir uma coisa quente, assim, descer. Fui no banheiro, eu tava encharcada de sangue, comecei a tremer e eu falei, meu Deus, amor. Eu falei, olha, acho que tem alguma coisa errada. Aí eu tirei uma foto para mandar pro meu obstetra, mas eu falei, meio escatológico isso aqui, né? Não vou mandar. Aí eu falei, mas eu tô com sangramento muito intenso. Aí ele falou, me manda essa foto que eu quero ver. Quando ele viu, ele falou, vai agora pro pronto-socorro, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Porque eu não menstruava, né, com DIU hormonal, tem alguns escapes, mas é coisa leve, super né? tranquilo. Minha irmã usa DIU há muitos anos, nunca teve, assim, a maior parte das pessoas que a gente conhece nunca teve nenhuma questão. Então, eu tava super tranquila. Meu obstetra, nenhum de nós desconfiou, em momento nenhum, que pudesse ser uma gestação. Fui fazer os exames no pronto-socorro.
E aí, quando eu fiz o ultrassom, o médico falou, olha, tô vendo aqui, ou é uma mancha de sangue, ou é um saco gestacional. Quando ele falou gestacional... Mas eu falei, não é possível. Você Não, tá muito louco. a minha perna começou a tremer, assim. Eu falei... Eu uso o DIU. Ele, sim, o DIU tá aqui. Super bem posicionado. Tá tudo certo, mas... Volta ali no médico do plantão e pede pra ele um beta-HCG só pra verificar. De repente, é só sangue mesmo. Ai, aí eu subi na hora, correndo. Na hora já te deu uma sensação de que poderia ser mesmo? Ou você só tava tipo, não, não é possível, não é possível. Pior que sim, porque na gestação da Maeli, quando eu fiz o primeiro ultrassom, também não aparecia nenhum embrião, aparecia só o saco gestacional. Então eu sabia que um saco gestacional vazio pode ser um começo de gestação que vai evoluir. Mas sabe quando você fica meio aéreo assim? Eu fui fazer o exame e aí, eu não sei, eu até gravei falando, mas sabe, eu não chorei, eu não ri, eu fiquei, pode ser uma gestação. Não sei o que pensar sobre isso, assim. Não... Aí, quando eu cheguei no médico do plantão, ele me aliviou, ele falou, imagina, tá maluco esse médico, isso aqui é raríssimo de acontecer, falou besteira, vou te dar aqui, mas fica tranquila, não tem nada. Eu falei, que bom ouvir isso, fico mais tranquila, porque não era planejado, né? E aí, fui fazer o exame, fui em 3 laboratórios, porque o prazo leva 48 horas. Eu falei, como que eu vou esperar 48 horas pra descobrir se eu tô grávida? Aí eu fiz o mais simples, que era só positivo ou negativo, e que saía em 2 horas o resultado. E fui comer uma tranqueira, porque eu tava... Começou a hora, eu falei, deixa eu comer bateu ali. Fui num fast food, eu falei, vamos lá, esperar 2 horinhas aqui, comer. E fica ali atualizando a página, né? Atualizando. Toda hora eu falei, vai que vem mais rápido. Aí... entrei, peguei um Uber pra voltar pra casa. No caminho, no Uber, positivo. Eu falei... Não tem o que você pensar, o que falar. Mas tinha a questão do sangramento. Como não foi visto um embrião, como deu positivo, porque, né, eu imagino assim, se você teve um aborto, eu imagino que nos momentos muito próximos, ele ainda identifique um positivo. Sim. Então, e demora pra baixar esse positivo. Demora pra baixar. Eu falei, eu não quero nem ficar muito feliz, porque posso me frustrar. Ainda mais sabendo que você estava com o DIU, né? Então você fala, a chance de dar certo, imagina, Exato. E assim, eu não tinha estudado sobre o assunto. Se eu tô grávida com DIU, o que pode acontecer? Eu não sabia nada sobre esse assunto, porque pra mim não era uma possibilidade. E eu também não queria ficar triste, chateada, porque podia ser uma gestação que fosse seguir adiante. Então eu falei, ok, tô grávida. Vamos ver essa parada. Mas naquele mesmo dia, aí comprei exames de farmácia, fiz, tudo dava positivo, óbvio que daria, né, naquele mesmo dia. Aí chorei, fiquei feliz, pensei, contei pro meu marido no mesmo dia, mesma reação. Acho que não tem nem como não contar, né? E ele ia viajar e depois eu ia viajar. Então, assim, se eu não contasse naquele dia, eu só ia poder contar, tipo, dali a 4, 5 dias. Eu nunca ia conseguir aguentar. Você tava sozinha no hospital? Eu tava sozinha. Você fez tudo sozinha, o exame sozinha, tudo sozinha. Eu achei que eu tava indo ver que tinham machucado ou que tinha saído do lugar o DIU. Acho que eu ia pensar isso. Acho que o DIU saiu do lugar, furou alguma coisa. Exato. Foi essa. Nenhum momento passava pela minha cabeça. E aí, meu marido foi muito fofo. O André foi assim, ele se assustou, também pensou que nem eu, tipo, meu Deus, e agora? Não é o momento. Mas, e a gente com obra, gente. Obra acaba com as suas finanças, obra, assim, tira a sua paz, a sua sanidade mental, é uma loucura. Ele falou, justo agora, meu Deus do céu, mas aí ele falou, cara, a gente já tem 2. A gente sabe criar, sabe? E é o que eu sinto no terceiro. Não tem as mesmas questões de um primeiro filho. E acho que nem do segundo, que o segundo acho que vem as questões de... Beleza, já sei o que é ter um filho, mas o que é ter irmão, né? Exato. Tipo, a relação delas. Agora você já passou pelas 2 experiências, e tem né? muita aquela coisa, as pessoas falam, no segundo filho você fica, será que eu vou amar como o primeiro? É uma coisa que pega muito as mães em especial. Eu já sabia que eu ia amar. Então, assim, isso nunca foi uma dúvida, tipo, por mais que tenha momentos que eu tenha vivido, que eu falei, Deus, por que você fez isso comigo? Não era o momento de eu viver uma gestação. Nunca foi com o neném. Era tipo...
Momento de vida Exato, mesmo, não né? era, eu não pensava em viver uma nova gestação, em voltar da estaca zero. Eu falei, que loucura. Mas nunca foi com bebê. E eu sempre soube que, não tem como não amar um filho pra mim. É uma coisa assim, tipo, transborda, é surreal. Então não é uma preocupação que eu tivesse. E o André também foi super fofo, falou, não, a gente cria e tal, vamos dar um jeito, estamos mais junto que nunca. Então foi tipo um alívio. Eu tava numa expectativa assim, o que ele vai falar sobre isso? E ele foi tão bacana que eu falei, então vamos lá. E você acha que, falando disso, né, dessa surpresa que aconteceu totalmente inesperada, você acha que às vezes o inesperado nos leva para bênçãos maiores, né? Eu até peguei aqui uma citação da própria Bíblia, que diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então você acredita que o Baby Jill, que é como você chama, foi um desses momentos, assim, que chegou na hora certa, na hora que tinha que chegar, por mais que às vezes não é nosso plano, Sim. né? Veio na hora que tinha que vir. Eu acredito muito que as coisas acontecem como tem que ser. Às vezes é muito difícil pra gente entender essas... Eu já vou chorar. Essas mudanças, porque são mudanças grandes. Tipo, um filho é pra sempre. Então, a gente tem família muito longe, a gente nunca pensou em ter 3 filhos, porque são 5 passagens de avião, tem que ter um carro maior, tem que ter mão para todos os filhos, e é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, filho, eu acredito que é uma bênção, se Deus mandou, era para ser o momento. E aí, eu tive muitas hemorragias nas primeiras semanas, e cada vez que eu tinha uma, e às vezes teve algumas que foram com muito coágulo, muitos, assim, situações horrorosas que eu tinha certeza que eu estava perdendo, e aí eu rezava, Deus, mantém aqui, segura, é meu, eu não quero perder, pelo amor de Deus, que não seja. E eu vi o quanto eu queria. E aí meus pais vieram, antes eles não sabiam que eu estava grávida, e eles chegaram em São Paulo no dia 29, eu acho, 30, enfim, de abril, e começou a chover no Rio Grande do Sul. E a minha família passou por momentos muito difíceis aquele mês. Eles ficaram um mês em São Paulo, a casa dos meus pais ficou com água até o teto, eles perderam muita coisa, assim. Minha irmã, meu cunhado, meus tios todos, meus primos, foi assim muito difícil para a família inteira. E meus pais, estando comigo naquele momento, eles tinham um motivo para comemorar. Eles viam os vídeos, viam as coisas, imagens do rio, da nossa rua que virou lá. Mas eles estavam me cuidando, que estava tendo as hemorragias, tinha que ficar de repouso, por uma vida nova que estava chegando. Então isso trouxe também para minha família toda um tipo, a vida vai seguir e vai dar tudo certo e temos motivos para comemorar, apesar de dificuldades que a gente possa estar enfrentando, e todo mundo enfrenta, né? Não foram os únicos, o Rio Grande do Sul inteiro. Então, assim, tinha um motivo para todo mundo se apegar e ter fé e ficar feliz também. Então, foi um momento certo. Parecia que era o momento mais errado da vida e foi o momento perfeito para ele chegar. Então, tudo tem um porquê. E eu acredito assim... A Maeli tá tão feliz, as minhas filhas. A gente não imaginava como seria a reação das duas. Elas estão numa alegria, numa empolgação, num sonho com esse irmão. Que eu falo, gente, faltava ele mesmo, não é que faltava. A gente não sabia que faltava, mas faltava ele para completar, porque elas estão numa paixão e beija e abraça e fala, imaginam que eu falo, ai, graças a Deus, é pra isso, tem uma missão nessa terra. E a gente tá falando disso de, a gente tem a mania, né, de querer controlar tudo. A maternidade vem pra nos mostrar que a gente não tem controle sobre quase nada. E aí, inclusive, falando disso, eu até separei um trechinho aqui do meu livro, A Vida Não É Uma Linha Reta, que chama Não Temos Controle. Aí eu vou ler só um trechinho que fala disso que a gente tá falando aqui. Quando a gente menos espera, a vida nos tira do nosso caminho e nos coloca em outro, que não escolhemos, não planejamos e talvez nunca imaginamos. Mas é assim que a vida funciona. Às vezes, essa mudança inesperada pode ser boa, abrir os horizontes, nos fazer crescer. Mas às vezes pode ser ruim, envolver perdas e sofrimento. A questão é, não temos o controle de tudo. Podemos sim nos planejar e tentar manter em ordem o máximo de coisas possíveis, mas, vez ou outra, as coisas vão sair do eixo. E não adianta bater o pé, tentar voltar atrás, porque são coisas que não podemos mudar. O que podemos fazer então? Primeiramente, ficar calmos. Não é fácil, eu sei, mas só assim vamos enxergar com clareza.
Depois, precisamos aceitar o que aconteceu e possivelmente as mudanças que vão ocorrer na nossa vida. E aí, então, agir. Tomar as decisões e providências possíveis naquele momento. Com o tempo, as coisas se encaixarão novamente e nos sentiremos no controle de tudo mais uma vez. Não deixe que isso te impeça de sonhar, de fazer planos e de viver. A vida é imprevisível, mas podemos sempre ter esperança de que coisas boas vão acontecer e de que conseguiremos seguir o nosso caminho. Às vezes, não aquele que planejamos lá atrás, mas um novo que acabou se tornando o nosso caminho. Ai, que lindo, gente. É muito isso. Eu sou uma pessoa que gosta de ter controle. Eu também. Nossa, é difícil. E eu gosto de ter controle e eu gosto de regras. Eu sou libriana, eu sou aquela pessoa que gosta, tipo, tem essa regra, ai, que bom, facilita o caminho, eu já sei pra onde seguir. Vamos fazer assim, bem certinho. Isso faz a minha vida fluir muito melhor. E aí, a minha vida, ela tem saído muito do meu controle. Eu tenho cada vez aprendido mais que eu não tenho controle nenhum. Com filhos, a gente percebe muito isso. E a gente tem que... O meu livro também é A Mudança de Rota e fala sobre essa... Do nada, a gente tem que mudar a rota e isso nos impacta demais. Mas é isso, como você falou, a gente tem que continuar fazendo, sim, planos. A gente não pode desistir e a gente vai se adaptar, a gente vai encontrar o caminho melhor, mesmo que a mudança não seja boa, que não seja fácil, porque todos os tipos de mudanças podem acontecer na nossa vida, mas a gente encontra um novo caminho e geralmente, eu diria assim que olhando num longo prazo, você sempre pode olhar depois para trás e ver, cara, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque através disso eu melhorei isso, eu mudei aquilo, eu encontrei tal pessoa. Coisas boas vêm, mesmo de mudanças difíceis. Então, agora o pessoal pergunta, e a casa, e o apartamento, né? Que fizemos a obra pensando nisso. Eu não sei ainda. E eu falei, eu não tenho... Acho que tudo tem seu tempo, né? De se encaixar de novo. E eu não tenho, com a primeira filha, com a Maélia, eu pensava, eu quero quartinho, tenho quarto para ela, vamos decorar, vamos... Ela não usava o quarto, ela brincava no quarto. A Mavi, eu já consegui colocar as duas para dormirem juntas, já começou a ter um uso quarto. Mas ainda assim, eu sei que o bebê passa mais tempo. Ou numa caminha do lado ali, um bercinho, sei lá, um berço qualquer, em qualquer lugar, ou na cama com os pais, para quem faz cama compartilhada. Existem coisas que eu já não dou tanta atenção, que eu não vejo tanta necessidade, tipo, ter um quartinho apenas do bebê com uma super decoração. Nenhuma das meninas lembra da decoração que eu fiz para elas. E aí eu falo assim, como você não lembra? Você morou lá até 2 anos, você não lembra de nada? Não lembro. Vem fotos, vem vídeos, mas assim, eu falei, então realmente eu posso ter essa paz, essa tranquilidade, vamos viver, ver o que a gente vai sentindo. Vai chegar um ponto que ele vai crescer. E eu não digo nem porque cama tem. O quarto delas tem 3 camas. Tem o beliche lá em cima. Tem a caminha normal da Mavi. E tem uma que puxa. E tem a que puxa embaixo. E elas dormem juntas em uma cama. Elas gostam de dormir juntas, por enquanto. Eu falei assim, então se for o caso, a gente convence a Maélia a subir, a gente puxa de baixo, a gente faz... Dá para dormirem no mesmo quarto. Mas não tem armário suficiente para esse bebê quando ele tiver seus 5 anos, que vai ter uniforme, mas material daqui 5 anos, né? É isso. A vida muda tanto. Vocês podem, sei lá, estar morando em outro país daqui 5 anos. Você percebe quando você olha pra trás. Pelo menos, eu olho assim, eu falo, gente, eu nunca imaginaria 5 anos atrás que eu estaria vivendo o que eu vivo hoje. Há 10 anos, nada disso. Há 10 anos o André me pediu em casamento. Lá eu ia saber se ia dar certo ou não isso. Então... as coisas acontecem, a gente tem que se permitir viver, e levando, acreditando que vai dar certo. Mesmo que tenham adaptações, assim, escola, talvez tenha que mudar, porque agora eu vou ter que pagar 3 escolas, aí eu quero a natação, aí eu quero o balé, Então, temos que fazer ajustes financeiros, que eu acho que é uma das grandes preocupações da minha família e da maior parte das pessoas quando planejam na hora de se planejar, E como não foi planejado, então esse lado financeiro a gente não estava esperando. E escola aqui em São Paulo já é um negócio caro, é um negócio que pesa no orçamento. E aí você pensa, desconto. Desconto é mínimo para segundo filho, terceiro filho. Eu estava fazendo as contas, para as 2 meninas é um carro por ano de escola. É como se eu estivesse comprando um carro novo todos os anos. Eu falo, gente, não é possível. E agora são 3.
Mas daremos um jeito. Então, a gente faz algumas adaptações e tudo vai dar certo. Tudo depende muito do nosso esforço também, sabe? Se mudar de escola, se mudar um pouco isso, aquilo outro, vamos ensinar as crianças a correrem atrás do que sonham, do que almejam, e elas podem ter um futuro incrível, independente de onde estão estudando também. Sim, claro, a gente sempre quer dar o melhor, É. mas não quer dizer necessariamente que por ela estudar naquela ou naquela escola, o caminho dela tá trilhado. Não é isso que vai Exato. determinar, né, o futuro. Mas, ó, vamos voltar lá na questão do DIU. Depois que você descobriu tudo, como que foi a questão do DIU? Você teve que tirar? Eu fiquei na dúvida. Tem riscos. Esse era a maior questão. Quando eu conversei com o meu médico, disse que estava grávida, ele falou, ó, isso foi no sábado que a gente teve a confirmação. Já marquei para segunda-feira uma consulta. E ele falou, olha, eu tenho um ultrassom aqui no consultório, a gente faz, pode verificar a posição em que está o DIU. Se o DIU estiver acima do saco gestacional, se não estiver impactando ali, a gente consegue retirar. Se estiver acima, não, falei errado. Abaixo. Se estiver abaixo, a gente consegue retirar. Agora, se ele estiver aqui, ao puxar, ele tem o risco de puxar o saco gestacional junto. Pensa, conversa com o André, vamos ver, você tem até 12 semanas para fazer isso, porque sempre tem o risco. Eu falei, tá, e se deixar o DIU? Também tem um risco de parto geral. Assim, não existem muitos estudos sobre isso. Na literatura médica, ele falou, eu queria te trazer estatísticas, te trazer números, mas não tem tantos estudos assim. Mas o risco é parto prematuro. Então, existem muitas pessoas que seguem com o DIU sem retirar e que vão ter um parto com 30 semanas, com 33, com 20 e tantas. E tem pessoas que conseguem chegar nas 40 semanas e que tá tudo certo, porque afinal não é uma... E não, que o não é bebê uma sai com o DIUzinho na mão. Aqui, sai ó. segurando. Então, ele falou, tudo pode acontecer. É uma decisão que você e seu marido precisam tomar. O risco existe De qualquer de forma. qualquer forma. E aí, pra mim, antes de falar com o André, eu já falei, eu prefiro 1000 vezes tentar tirar agora, porque é muito menor, né? Com, sei lá quantas semanas eu tava com 5, eu tava com 5 semanas ainda, não tinha chegado a 6, 5 e pouco. É muito mais fácil de ter espaço para puxar sem machucar o saquinho, enfim. E a gente conseguiria lidar melhor com uma perda, se fosse necessário, naquele comecinho, nos primeiros dias, fazia 3 dias que eu estava grávida, do que, sei lá, com Depois de 30 passar semanas, por tudo. você sonhando, esperando, com o quartinho pronto, com tudo, você correu esse risco de ter uma perda. Eu não sei o quanto eu conseguiria superar uma perda num grau, assim, tão, né, aproximado de um parto real, de um neném. Então, eu falei, eu prefiro correr o risco agora. Aí, fui na consulta, e ele é meu amigo pessoal também, o médico, e ele falou, Nai, pensa mais, vai pra casa, toma o seu tempo, não precisa decidir com pressa. Eu falei, não, eu quero agora, vamos tirar agora, vamos tentar. Porque você pensou o quanto antes, né? O quanto antes pra, tipo, absorver menos, talvez, essa informação e vamos ver o que vai dar. Eu tava com a sensação que eu era uma bomba relógio. Eu falei, se eu ficar com ele todos os dias, a cada momento, eu vou ter medo de me movimentar, porque eu vou achar que vai estourar o saco gestacional. Eu não quero me sentir assim. E aí a gente não sabe. Eu acredito até que não tenha tanto impacto, mas eu segui tendo as hemorragias. E algumas pessoas falam, pode ter sido por causa do DIU que a gente tirou, pode ter machucado alguma parte no útero. E por isso eu tinha os sangramentos, porque os sangramentos nunca foram na região onde o bebê estava. Todos os ultrassons que a gente fazia quando eu ia pro pronto-socorro, eles sempre falavam, não, o bebê tá bem, o coração tá batendo, tá tudo certo. O colo do útero tá fechado, tá tranquilo, mas houve um sangramento aqui que vem de você, não vem do bebê. Mas toda vez a gente fica na dúvida, não sabia, ficava sempre no susto. Então o bebê sempre esteve bem, mas o sangramento vinha de alguma coisa minha. Não tem como ter certeza, não tem como fazer porque, por exemplo, podia ser o que a gente mais acredita que era algum vasinho que se rompia, mas também não tem como você cauterizar, porque não é, né, você está gestando. Então, tinha que aguardar, esperar e torcer para que passasse. Mas, para mim, foi um alívio. Aí, fiz em consultório mesmo com o meu médico. A gente fez o procedimento. Ele olhou no ultrassom, viu exatamente onde estava, falou, está numa posição favorável, isso. Vamos retirar. E foi super rápido. E aí, ele viu quanto que estava o coração antes, como é que estava a posição. Quando terminou,
Vimos de novo e tava lá o coração batendo. E era assim, eu e ele estávamos muito nervosos por ele ser nosso amigo. Ele falou, cara, eu vou fazer como se fosse a minha esposa, porque eu sei o quanto para vocês é importante. E vamos com todo o cuidado do mundo, mesmo sabendo o risco, vai dar certo. E aí eu fiquei rezando. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas aí você já saiu de lá sabendo que assim, bom, deu certo. Deu certo. O DIU foi retirado por conta desses sangramentos. E por tudo, né? Porque uma gestação até as 12, 13 semanas tem um risco. Então, ele falou... no começo, ele era muito categórico comigo. Ele vai com calma, não se empolgue demais. É uma gestação inicial. Eu estava com 39 anos. Estou, né? Já é uma fase que começa a ter um pouco mais de risco. Ele falou, não, vamos com calma só, vai dar tudo certo, mas... espera um pouquinho mais, não sai contando pra todo mundo. Segura as expectativas ali. Por mais que é difícil, né? Mas... é muito difícil, mas pra mim eu tava com tanto medo que, assim, contei pra pouquíssimas pessoas mesmo, morrendo de medo, e cada dia que passava era tipo, ai, mais um dia, deu certo. Hoje eu não sangrei, sangrei pouquinho. E você ficou tendo essas hemorragias até quanto tempo, assim? Até quase 18 semanas. Então, passou dos 3 meses ali. Passou dos 3 meses. Eu tive 5 episódios de hemorragia intensa, mas o sangramento era diário. Diário, assim, às vezes eu passava o dia inteiro ali com o absorvente sequinho, eu falei, ai, parou! Aí chegava à noite, sangrava de novo. E, assim, isso me trazia um cansaço emocional. Eu falei, gente, eu quero viver uma gestação... tranquila. E aí eu ficava com medo, e aí eu não podia fazer muito esforço. Tive um período de repouso absoluto, outro depois já que era mais tranquilo, mas não podia fazer força. Mas a gente fica tenso, isso é o pior. Mas deu certo. Então, assim, aí o que foi... como é o nome disso? É o hematoma. Então, tinha um hematoma no meu útero, no útero, não sei. Tinha um hematoma nessa região, que é um sangue acumulado por algum motivo que não tem como se saber ao certo durante a gestação do que causou. E aí o corpo ou ele vai absorvendo ou ele vai jogando para fora. Porque no começo era um sangue, no momento sempre que vinham as hemorragias era um sangue vivo, e depois ficava um sangue mais escuro, marrom, até que com 18 semanas parou total. Mas foi bastante tempo foi aí muito. nessa... E ainda mais sabendo que foi uma gestação, além de não planejada, com o DIU, então tem toda essa questão, você fica, gente, será? O que vai dar? O que vai dar, eu né? tinha muito medo de dar alguma coisa errada, de prejudicar o neném de alguma forma. Eu fiquei pensando, porque como era hormonal, pensei, será que impacta o neném também de alguma forma? Esse hormônio na formação, enfim... E a gente que é leigo nesse assunto, né? Quando se depara com algo novo, assim. Aí fui estudar, fui pesquisar, fui ver sobre esse hematoma. Eu falei, não, agora a questão é esperar. E todos os médicos falavam, não tem nada mais que você possa fazer. Tenta não fazer esforço. Tenta não ter emoções muito intensas, porque pelo visto, assim, em alguns momentos eu tinha emoção muito intensa e aí vinha um sangramento mais forte. Mas vamos esperar que passe, vamos torcer. Sim. E como foi contar para as meninas? Foi muito bom. A Maeli teve um episódio, assim, sei lá, não lembro quanto tempo antes, um mês e meio antes, que ela me chegou contando que na escola, na aula de yoga, a professora falou, qual é o maior desejo de vocês? Façam o maior pedido. E aí era ir pra Disney e ter um irmão. E aí eu ouvi aquilo e eu sabia que eu não ia ter filhos. E aí eu fui explicar pra ela, filha, que legal, mas olha só, tem coisas que às vezes Deus não consegue trazer pra gente, mas você vai ter muitos amiguinhos, você vai cuidar daqui a pouco, né? Você pode vir a ter algum priminho, tem pessoas... E tá tudo bem também, a nossa família é super unida, super forte. E morreu o assunto. E aí, quando eu contei pra elas sobre a Mavi, ela ficou meio em choque, ela não entendeu muito, que a Maeli começou a gritar na hora. E aí ela ficou assustada, veio pro colo, fez uma carinha assim... E aí, ela até falou, mas eu sou o neném. Falou baixinho pra mim. E ela é menorzinha, né? Então dá pra entender. Exato. E aí, depois, conforme a gente foi explicando, porque a Maeli tinha comprado uma bebê reborn. Desculpa. A Maeli tinha comprado uma bebê reborn. E eu falei, é tipo um bebê reborn, pequenininho, mas é com vida. Vai chorar, vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai tomar banho. Vai ser o seu irmãozinho e vai crescendo.
Aí ela, irmãozinho, irmãzinha na época, e aí ela já começou a comemorar junto, viu que tava todo mundo feliz, que aquele grito tinha significado alegria, e a Maeli ficou e ela falou, fui eu que pedi, eu pedi muito pra Deus, era o meu, ela fala até hoje, às vezes a gente ouvindo umas músicas, tinha uma que fala, o meu milagre já chegou, e ela falou, o meu milagre já chegou também, é o meu irmão. Que linda! E eu acho que ela já tinha passado pela experiência disso, de ter uma irmã, né? Então ela já sabia o que era isso. Agora, pra Mavi é tipo 3 aninhos. Tipo, oi, o que tá acontecendo? Quem que tá gritando? Que é isso? O que é um irmão? O que tem na sua barriga, mamãe? Como assim tem alguma coisa, tem alguém na sua barriga? Né? Para ela era ainda é uma coisa meio... Eu vejo que ela tá entendendo aos poucos. O meu pediatra é o mesmo da Fabi. E ele me deu algumas dicas do tipo assim, pega uma boneca, põe no berço, põe no carrinho, mostra você chegando no bebê conforto, faz ceninhas com ela, quando estiver mais perto do nascimento, para ela entender como vai ser a rotina. Ó, nesse momento a mamãe vai estar aqui, com ele mamando, e aí ele vai chorar, e aí não sei o quê. Mostra para ela entender, porque para ela ainda é uma coisa assim, um irmão vai chegar. Acho que vai ser legal. Mas ela tá entendendo. E a Maeli já quer dar banho, já quer trocar de roupa, já quer... Tá toda empolgada. E vocês contaram pra elas logo? Não. Vocês esperaram? Eu contei um dia antes de contar pro mundo, assim. Porque eu tinha muito medo de perder. E eu só pensava, se pra mim vai ser muito difícil lidar com uma perda, pra elas que mal entendem isso, aí você conta, elas comemoram, aí ficam felizes. E aí, daqui a pouco, você fala, não tem mais. Eu achei que ia ser muito difícil de lidar. Difícil de explicar também, né? Eu tava com muito receio. Então, eu esperei, assim, até o último momento. Aí, contei. Foi um alívio. E como que você tá lidando com essas mudanças agora, né? Então, você até falou recentemente nos seus stories, tudo, que você tem momentos que você tá lá, ok, tudo bem, mas tem momentos que bate meu Deus, e agora? Meu Deus, Nossa. 3 filhos, 3 escolas... A casa, as coisas, como que tá pra você isso? Eu ainda me sinto numa montanha russa, assim, porque, no geral, a gente consegue lidar bem, assim, tipo, que legal, comemorar, estamos felizes, mas quando vem, pra mim, a questão financeira, eu sou muito organizada financeiramente, pra mim, eu amo falar de finanças, eu sou, assim, muito planejada, eu faço as minhas metas, eu junto, eu organizo. Escola, eu sempre tento pagar um ano antes, então eu fecho o anual pra pagar com desconto. E eu falei, como assim mais um bebê? E aí veio o reajuste da escola. E o reajuste da natação. Já chegou a rematrícula, gente. Eu falei, gente, mas a Exato. gente tá em setembro, já tem a rematrícula. Foi o choque. E aí, esse foi o dia que eu comecei a fazer conta. Eu falei, amor, ferrou. E a gente pagando aí das parcelas da obra que não terminaram. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Não sei. E aí dá um susto, é um baque. E aí teve uma matéria do Fantástico que colaborou para isso, que era o que faz as famílias, os principais fatores do empobrecimento da população. E o principal é filhos. Ter filhos. E eu falei, ai, que ótimo eu ter visto isso. Ótimo Eu preferia não ter assistido aquela matéria. E aí você fica meio chocado e fala, é isso. Talvez a gente tenha que fazer várias escolhas diferentes. Mas fora essa questão financeira que me assusta, e não é o que a gente falou antes. Me assusta porque eu gostaria de proporcionar para ele e para as meninas uma vida confortável, gostosa. Eles precisam necessariamente disso? Não. Eu sei que não. Eu cresci de outra forma. Meu marido cresceu de outra forma. Ele fala, cara, eu estudei em escola estadual a vida inteira. A Maeli foi para a creche pública quando ela nasceu. Ela nasceu no SUS. Então, assim, já mudamos muito, já melhoramos muito de vida. E se precisar dar uns passos para trás, tá tudo bem. E as crianças, a gente vê cada vez mais que elas são as mais adaptáveis do mundo. É maravilhoso. Criança é leve, não demanda dessa forma como nós. Mas nós gostaríamos de proporcionar uma vida confortável, feliz. A gente ama viajar, a gente, sabe, a vida que a gente gostaria. Mas a gente tem que entender essas mudanças e seguir levando. A parte do corpo, as mudanças, assim, de cansaço. Eu vindo pra cá, falei pro meu marido, eu ando mais estressada nessa gestação, porque eu sinto, assim, tem a demanda de 2 crianças, e tem um peso, assim, dói a minha lombar, o ciático, muito. Então, já é mais difícil. Tem momentos que eu falo, eu só queria deitar e botar as pernas para cima. Eu precisava disso. Tô com pressão mais baixa e tá muito quente. Então, às vezes, eu tô, assim, fazendo o café da manhã e sentindo, meu Deus, eu tenho pouco tempo aqui antes de cair. Eu vou cair. Não tá muito bom isso aqui, não. Então, eu não estou confortável
por esses motivos. Adoro ficar grávida, acho lindo. Barrigão. Uhum. Ponho pra jogo, meu barrigão mesmo. Mas tá mais pesado, assim, fisicamente falando. E por conta das meninas. Eu adoraria, tipo, eu lembro, assim, que com a Mavi eu já conseguia, eu dava banho na Maeli, eu ficava mais tranquila, não tinha tanto impacto de me sentir assim. Às vezes eu tô estressada porque eu falo, eu só preciso deitar. Meninas, me ajudem, escovem os dentes, terminem o banho, comam de uma vez, vamos deitar, gente, me ajuda. Uhum. Então, isso tá diferente das outras gestações. Mas... que tem a demanda que não para, né? É diferente de uma primeira gestação, que você, tipo assim, você é a grávida. É tão bom E também. é isso, acabou. Mas aí já com o segundo filho, você é a grávida que tem uma criança pra criar. Agora você tem 2 crianças pra criar e que tem idades diferentes, demandas diferentes, Sim, né? que então precisam da sua atenção naquele Sim. período. E a obra já acabou? Eu Nunca acaba, eu acho, na verdade. Cara, eu tenho muito essa sensação. Eu fico pensando, será que um dia a gente vai terminar? Porque agora são aqueles detalhes. Faltam uns espelhos, faltam alguns ajustes dos móveis. A gente descobriu um problema lá na área de serviço que talvez tenha que retirar todos os móveis de novo. Eu falo, não! Comprar todos os móveis da área da cobertura ali que a gente fez. Então, a decoração, que tá totalmente clínica, né? Eu falo, não tem um quadrinho nesse lugar, não tem, porque falta o tempo para você organizar tudo isso. Um dia chega, um dia eu decoro, um dia eu compro tudo, mas vai ter que ser aos poucos. E em relação a trabalho, porque eu lembro que, não sei em qual das 2 gestações, você chegou a receber um convite de uma... De atriz, né? Não sei se era filme, o que era. Uma novela. E aí você descobriu que tava grávida. Foi. Como que tava antes o planejamento, antes de descobrir essa gravidez? Agora. Eu tava fazendo uma peça infantil. Ai, que era uma delícia. Dom Rabito, maravilhoso. A gente tava percorrendo várias cidades do interior de São Paulo. E fazer uma peça infantil tendo filhos é uma coisa muito maravilhosa. Assim, foi uma realização pessoal muito grande. Eu lembro da minha filha foi assistir várias vezes, as 2, mas... Quem tem mais essas reações, a Mavi fica com medo, porque éramos animais. Uhum. Então ela ficava meio assim, com uma carinha. A Maeli, as pessoas iam tirar foto e ela queria estar em todas, porque ela é a minha mãe, sabe? Que orgulho. Então foi muito gostoso. E aí descobri a gravidez e tínhamos uma apresentação super importante em Campinas, no Teatro Municipal, no período que eu estava com uma hemorragia, assim, foi o período que eu tive que fazer o repouso absoluto. Cancelei um monte, eu tinha participação em podcast, eu tinha trabalho, eu tive que cancelar tudo pra ficar deitada o dia inteiro. E aí tive que contar pro pessoal, o diretor e pro meu amigo, que era o ator principal. Eu falei, gente, então, tem algo acontecendo, estou grávida, não sei o que vai acontecer, tô com hemorragias, não posso fazer esforço, não posso agora nem ficar de pé muito tempo. E aí encontraram uma atriz com o mesmo perfil que eu para me substituir. Mas é isso, eu aos pouquinhos estava retomando também a carreira. Eu sinto, não sei se você sente isso, porque a gente fala de maternidade e fala de outros assuntos também que envolvem a nossa vida, os nossos interesses. E eu estava indo por um caminho, eu amo falar de relacionamento e eu amo falar de educação financeira. Eu estava indo um pouco mais para isso e retomando bem aos pouquinhos, devagar, a minha vida como atriz. E esse era o meu plano. A maternidade, as crianças vão crescendo. Tem uma coisa que eu sinto muito que talvez vocês identifiquem em outras pessoas também. Os filhos crescem e a maternidade deixa de ser um assunto nosso. Começa a invadir um pouco a privacidade da criança. Então, os coleguinhas da Maeli, alguns já veem stories junto com os pais. Eu não vou ficar mostrando ela e falando sobre alguma coisa que ela está vivendo, porque os coleguinhas vão saber. É diferente de eu falar de um bebê ou de uma criança de 2, 3 anos, porque são as minhas questões como mãe. Agora, quando começa a entrar nas questões de uma criança que já tem uma personalidade bem definida, que já tem seus amigos, que já tem uma vida social, assim, a gente começa naturalmente a falar menos sobre isso e falar mais sobre outras coisas. E eu tava nessa transição. E aí eu falei, nossa, agora eu vou voltar a falar de maternidade. Eu adoro falar sobre gestação, sobre tudo. Então, voltei um pouco mais para esse assunto. Mas eu estava indo para um outro caminho, assim, sinto que... E é natural da vida, eu acho que ela vai eu sinto que até os 2 anos da criança, a gente fica muito mergulhada, imersa totalmente. Simbiose. Aí, a partir dos 2 anos, a criança vai criando uma certa independência, as coisas vão começando a voltar. E eu sinto agora, assim, perto dos 3, que você fala... Estou de volta nos trilhos, né? Você sentiu isso pra mim, foi 3 anos. Eu falo até
de me enxergar no espelho e me cuidar mais. E o relacionamento, assim, pra mim agora que eu falo, com quase 3 anos que eu falo, parece que as coisas estão, tipo assim, nos trilhos de novo, né? E aí veio uma nova gestação. E é louco porque a Mavi com 3 agora, e eu identifiquei muito, porque eu lembro que quando a Maeli estava com 3, eu também engravidei da Mavi, e eu lembro que o meu momento de curtição sempre foi o meu skincare, quando passar creme no corpo, após o banho, aquele banho mais demorado, e aí depois você se cuida, porque a criança com 3 anos e pouquinho, ela tá ali brincando, ela não precisa de você o tempo inteiro. E aí você volta a ter um tempo mais longo pra você. E aí eu tava vivendo esse momento, tipo, nossa, ai, eu me cuido, ai, eu voltei a me amar aqui, eu me enxergo, eu sei quem eu sou. E aí veio isso. Então, 3 anos pra mim, pra Nayumi, é a data em que não é 2. Como muita gente fala, com 2 anos a criança já não é mais um bebê. Pode ser, mas ainda demanda um tanto. Com 3 anos a gente se enxerga. Eu senti isso, porque muita gente fala assim, depois que a criança faz 2, a maioria quer engravidar porque começa a ficar mais fácil. Eu acho que com 2 começa a ficar mais fácil, e aos pouquinhos a criança vai criando essa autonomia. E aí com 3, ou perto dos 3 que eu tô agora, que realmente tá mais tranquilo pra algumas coisas, tudo já tá bem encaixado, rotina, escola, não sei o quê, que aí você faz um... E aí você pode ou engravidar de novo, ou seguir algum caminho de trabalho. Eu acho que é aí que as coisas encaixam. Eu falo, gente, eu fui conseguir voltar a escrever esse ano. Tipo assim, não tinha como eu escrever antes. Tipo, eu não tinha... Eu queria dormir, entendeu? E agora não, ela tem uma rotina, ela dorme no horário e tal. Então, é isso. Eu acho que é perto dos 3 que realmente as coisas vão se encaixando. Exatamente. Por isso que também tem gente que fala assim, olha, emenda logo um no outro, porque se você passar pela fase que as coisas ficam mais tranquilas, você desiste, né? É, porque a sua vida já toma um outro rumo, assim, já é mais... Já tem uma tranquilidade maior, as coisas fluem mais. Embora haja os momentos de caos, assim, esse final de semana teve um momento que tinha muito trabalho bimestral da Maeli para fazer, que eles chegam com antecedência, e a gente só tem final de semana para fazer, então a gente tenta antecipar tudo que pode. Estávamos tentando fazer 3 trabalhos bimestrais, a Mavi tinha um trabalhinho da escola para fazer também, as duas pedindo comida, eu querendo fazer comida para a semana, a casa uma bagunça. Eu e meu marido, a gente se olhou e falou, meu Deus, e vem mais um, como que a gente vai fazer isso? Daqui a pouco vai estar mamando, o outro corre e faz aquilo, e troca a fralda, e dá banho, e atende. É louco, é louco. Você acha que o seu maior desafio com a chegada desse novo bebê, além da parte financeira, vai ser esse, dar conta da demanda dos 3? Vai. E eu já pensei, se eu chamo uma babá, porque a Mavi entrou para a escola com 7 meses no berçário. Não o dia inteiro, eram 2 horas, depois passou para 3 horas, mas começou muito cedo. A Maeli ficou 1 ano e 9 meses comigo em casa e foi maravilhoso. Mas eu precisei para voltar a trabalhar. E eu já falei com o André, eu falei, cara, eu acho que vai ser necessário que seja mais cedo também, nesse sentido, porque a gente precisa trabalhar e a gente trabalha de casa. E babá, para mim, ajuda muito, mas ao mesmo tempo, eu teria que treinar muito o meu cérebro para deixar ela tomar conta e resolver. E eu, às vezes... você trabalha de casa, né? Se você não estivesse em casa, é outra situação. É isso que eu pensei. Se eu estivesse, tô no escritório, você deixa com ela, sabe que vai cuidar. Agora, pode ser minha mãe, pode ser o André. Se começa a chorar o neném, eu vou lá tentar acudir. Então, eu não sei se adiantaria para mim ter babá. Eu acho que eu preferiria um berçário, uma escolinha, do que ter babá. Mas, então, a gente vai ter que fazer essas alterações, essas mudanças, porque não... E fora que bebezinho no comecinho, tipo, evita escola porque fica doente e tal, mas as meninas vão pra escola. Então, tipo assim, não muda muita coisa, né? Fica muito mais doente, é impressionante. Com a escola fica, mas a Mavi, eu lembro que mesmo com a pandemia, ela nasceu na pandemia, a Maeli, o André fala, os bebês eles se lambem, né? As crianças, eles se amam tanto que é um abraço, é uma coisa que é ficar grudado. E a Mavi ficou muito doentinha, os 5 primeiros meses, eu lembro assim, ela tava sempre encatarrada, sempre gripadinha, porque tinha o contato com a irmã mais velha, que querendo ou não, tinha contato. Pega em tudo, põe a mão. Eu vejo muito isso, assim, que quando a criança, o bebezinho, tem já uma irmã mais velha que já frequenta a escola, cara, ele vive o que viveria na escola em relação a doenças, estando em casa, porque a criança traz, né? Não tem jeito. A gente pega, às vezes, as gripezinhas da escola deles, né? Pegamos também. Então, imagina um bebê. Então, essa parte aí, eu acho que não muda muito, né? E eu também, em relação a babá, na época que eu
E a gente tava nessa de, ai, meu Deus. No começo eu peguei, porque eu não queria mandar ela pra escola antes do primeiro aninho, aquela coisa. E também era pandemia, Sim. foi, tipo, meio, bem complicado ali. Mas depois que ela fez 1 ano, eu falava, gente, ela ficou o dia inteiro em casa. Eu trabalho em casa, aí você já não trabalha direito. E com a babá fazendo o quê? Né? Eu prefiro que ela vá pra escola e tenha contato com outras crianças, faça atividades e tudo, porque aí você consegue trabalhar, a criança consegue brincar e quando volta vocês têm um momento junto. Mas eu acho que é isso. Se eu trabalhasse fora, talvez teria sido diferente. Mas você tá ali, você não consegue, você tá aqui trabalhando, você tá escutando a criança, você fica. Eu vou ali só um pouquinho. E quando você vê, já É era. muito assim. E eu lembro assim, com a Mavi, tinha reuniões, eu tava em reunião, o André falou, vou resolver, fica tranquila, não vou trazer. Ou fazendo live, às vezes, e aí eu... Gente, só um pouquinho, desculpa. Traz pra mim, não tem problema. Aí já amamento. É impossível a gente ignorar, assim, estando perto. Então, eu acho que vai acabar tendo alguma mudança nesse sentido, porque eu não vou, já entendi que eu não vou dar conta de tudo, porque eu tenho uma questão, assim, que é de sociedade, do papel feminino, que eu quero dar conta de tudo, eu quero arrumar minha casa, eu quero criar minhas filhas, educar minhas filhas sem babá, eu quero fazer o meu trabalho todo sozinha, eu quero... Ridículo. Não tem necessidade, não tem por que eu fazer isso, eu tô atrapalhando a vida de todo mundo tentando fazer tudo. E a minha, principalmente. Então, eu preciso conseguir delegar mais, abrir um pouco o espaço para eu respirar também. Eu acho que essa gestação, eu estava fazendo umas sessões de terapia para lidar com o que essa gestação me trouxe da necessidade de parar. Eu nunca me permito parar. E eu tive que ficar na cama. Foi insuportável, foi horrível. Fazer repouso é a pior coisa que existe, porque você depende de alguém para te pegar uma água. Você depende. Isso para mim é uma prisão. Mas foi necessário. E eu entendi, tipo, eu preciso produzir conteúdo, preciso. Cara, você precisa ficar deitada. Você vai ficar deitada e se não der para produzir, você não vai produzir. E tá tudo bem, porque a sua vida importa mais. E você, nenhuma das gestações, nem o puerpério, acredito não, sei que você também, a gente não vive, a gente tá na maternidade gravando vlog, a gente tá postando stories, vendo o vídeo que vai postar do nascimento, no momento em que nasce, a gente não tem um dia de folga. Eu falei, por que eu não estou me permitindo viver? Já que esse neném está exigindo que eu pare, eu vou parar. E vou ficar aqui 15 dias postando o que dá. E a gente... tô falando assim, parece que foi fácil. Não foi fácil. Você fica meio culpada aqui, mas entendendo que é necessário você viver também esse outro lado. E eu acho que esse neném está me ensinando já desde o princípio sobre essas coisas, sobre respirar, delegar, não querer ter o controle de tudo e entender que eu não sou a Mulher Maravilha, não preciso ser e tá tudo bem. Vamos errar, vamos falhar, não vamos dar conta e faz parte. Sim. E falando aí em expectativas, como que tá as suas expectativas em relação ao parto? Porque pra quem não sabe, gente, Nayumi, na segunda filha, teve um parto no sofá de casa. Porque não deu tempo, porque foi muito rápido. Então, como que estão essas expectativas aí? Eu tô tentando controlar as minhas expectativas, porque eu tô com medo. Eu tô fazendo planos. Planos. A gente tem que fazer, algum plano a gente tem que fazer. Eu tenho medo que seja muito rápido também. Se seguir esse mesmo rumo, pode ser um pouco mais. Então, de 3 horas que foi, pode passar para 2, pode passar para 1h30. Mas nessa você, tipo, na primeira contração, você não vai nem esperar, né? Porque é isso. Agora eu já sei que eu não preciso esperar a dor chegar. Porque da Mavi, eu esperava dor. Na Maélia, eu senti muita dor. E na Mavi, ela veio na última meia hora, que aí já nem dava tempo de chegar no hospital. Então... Eu já sei que eu tenho que ficar mais atenta em relação a isso. A gente mora longe de São Paulo, da maternidade. E se a gente pegar um trânsito, sei lá, se vier num horário de pico, eu não chego. Então, isso me preocupa. E eu tenho um medo contrário também. Porque como no primeiro parto, eu cheguei no hospital e parou. As minhas contrações pararam totalmente. E eu fiquei horas ali, esperando voltar e não voltava. E eu tenho medo que isso aconteça de novo. Eu pesquisei, vi várias pessoas falando que isso é muito comum de acontecer. Quando chega no hospital, quando você está em casa, geralmente a gente começa um trabalho de parto à noite, tem uma luz baixa, você está num ambiente confortável, tudo isso favorece
os hormônios que vão proporcionar um parto um pouco mais rápido, talvez. Quando você chega num ambiente com muita luz, com pessoas, e tem que falar, qual é seu nome? Cadê a sua carteirinha do plano? Por mais que alguém faça, você está num momento mais racional. E os hormônios que vão proporcionar um parto mais rápido, eles também param de ser produzidos no seu corpo. Então, a chance de parar o meu trabalho de parto ao chegar no hospital é grande. E eu tenho medo disso. Então, eu tenho que estar preparada tanto para um parto rápido, quanto para um parto de 15 horas. Para uma cesárea, que sempre pode acontecer também. Então, eu tô tentando controlar a minha expectativa. Eu adoraria um parto rápido, lindo, pleno, sem dor, mais rápido que o segundo, que 3 horas. Eu falei, mas se eu estiver perto do hospital, eu imagino chegar em 2 horas nascer, ia ser lindo. Mas é uma expectativa que, assim, eu já sei que eu não controlo e que tudo pode acontecer. Isso, o meu racional, né? Eu não... Meu coração... O inconsciente ali é outra coisa, emocional é outra coisa. Mas a gente vai alugar um apartamento, alguma coisa, não sei, próximo da maternidade. O meu médico indica a partir de umas 37 semanas, talvez até um pouco antes, para eu me adaptar a uma nova rotina. Eu não sei se eu tenho coragem de ir tão cedo, porque pode demorar muito. E ficar longe das crianças, Maeli vai estar... ali longe, né? Imagina, e as meninas, a Maeli vai estar em semana de provas na escola, como que eu não vou estar perto da minha filha em época de prova? Não consigo imaginar. Então, não sei ainda, não está 100% planejado, mas a gente vai para algum lugar próximo da maternidade. Só por precaução. Tem isso também, né? O deslocamento ali, né? A minha cunhada mesmo, ela... Lá em Florianópolis, dependendo da época do ano, o trânsito é pior do que São Paulo, porque não tem outros caminhos, só tem um caminho para ir, um caminho para voltar. Nossa, e fim de ano, começo de ano, imagina. Imagina o caos. Então, também é isso. Você mora longe da maternidade, você corre esse risco de não chegar. Tem gente que vai passar horas no parto, mas você nunca sabe. E mesmo uma pessoa que já passou horas, pode ser rápido, ou quem foi rápido pode demorar. Então, nunca se sabe, né? O parto sempre vai ser uma caixinha de surpresas. Isso... Por mais que a gente se planeje. Deixa a gente meio angustiado, assim. Pensando, eu não faço ideia. Não faço ideia de como vai ser. Isso me dá um desesperinho, assim. Você sabe que o parto, assim, lógico, eu tinha medo da dor. Eu nunca quis muito um parto normal. Mas, além da dor, eu queria ter o controle de alguma coisa na minha gestação. E eu falei, não... Eu quero parto porque eu quero ir para o hospital com calma, isso, aquilo, tal, né? Agendado, não sei o quê. E aí, depois, no final, eu tive hemorragia, ou seja, perdi o controle de tudo. Então, você acha que você tá tendo o controle de alguma coisa? E não é bem assim. Eu acho que, no final, o que tem que ser, vai ser. Vai ser. Né? Igual a gente falou do DIU, assim, né? Ah, imagina, mas as pessoas te questionaram tá no lugar certo, tudo. Gente, tem gente que o marido já fez vasectomia. E aí, depois de anos, voltou a ter uma contagem e engravidou. Então, assim... Isso é bizarro. Quando é pra ser... Quando Deus fala, querida, você tem mais um aqui te esperando? Tá aqui, é isso. Eu acho que nem eu não quero mais, não quero ter mais, né? Aí as pessoas falam, mas e se você engravidar? Mesmo não abrindo brechas para isso. Gente, é porque era pra ser, entendeu? Aí, se eu engravidar, engravidei, né? Porque se eu não foi por escolha minha, vai ser uma surpresa se isso acontecer, vai ser totalmente sem planejar, inesperado, mas é porque era pra ser. Então, eu acho que é isso. Tem coisa que a gente tem que aceitar e aprender a seguir com aquilo, ou achar caminhos ali, né? Então... E o parto é a mesma coisa, né? É inesperado. Não, e essa coisa que você falou, até a cesárea agendada, gente, chega a dar raiva. Você fala, cara, eu fiz de tudo pra ser como eu planejei, não é possível. E não conseguimos ter o controle. Então... E quantas pessoas querem ter um parto em casa e não conseguem? Você nem tava planejando isso e aconteceu. De repente aconteceu. E isso eu fico pensando, assim, foi um parto tão melhor do que eu imaginava, porque eu nunca... Né, eu até sempre falo, eu nunca ousei sonhar com um parto como foi o da Mavi, tão rápido, tão sem dor, num lugar especial, com a minha mãe, com o meu pai, com todo mundo em volta, com as crianças. Com a Maeli. Foi super especial. E eu nem imaginaria algo tão especial assim. Podia ter dado tudo errado, porque não foi planejado, não tínhamos nada para fazer de uma forma segura em casa. Mas deu tudo certo. Eu falei, assim, Deus sabe o que eu preciso passar. Se for uma coisa... um pouco mais difícil, como foi o da Maeli,
foi transformador na minha vida. Foi um parto incrível, mas foi muito difícil, né? Foi muito dolorido, eu diria, muito nesse sentido, o sofrimento. Mas foi uma transformação muito especial para mim. E eu acho que eu precisei passar por isso para a comemoração de chegar até ela nos meus braços, o quanto eu me transformei por conta desse parto, na mãe que eu tinha que ser naquele momento, foi isso que eu tinha que viver. Da Mavi, tinha que ser uma coisa mais rápida, mas até para eu tirar aquela lembrança que eu tinha do quanto doía. E foi incrível. E agora só Deus sabe o que eu tenho que passar. Então eu vou ter que esperar. Um já foi diferente do outro. Vai saber o que vem agora, né? Vem o que vier, vai dar certo. Então vou confiar e me entregar, fazer plano A, B, C, D, Z e me jogar. E é muito isso, né? Eu acho que em algum momento a gente começa a perceber que o que a gente passou tem algum significado. Então eu falo assim, no meu parto que eu tive, foi tudo planejado, chegou lá, tá, beleza, durante o parto, hemorragia, e aí falaram, você vai pra UTI e ela vai pro berçário. Naquela hora, eu sinto que foi a hora que virou a chavinha de você é mãe. Porque eu falei assim, no primeiro momento eu fiz, que não? Aí eu fiz, calma, é você que vai pra UTI, ela tá bem. E aí eu falo lindo. Que nessa hora a chavinha virou, sabe? Do tipo assim, agora não sou eu, agora é ela que importa, né? Que aí eu falei, é ali que eu virei mãe, sabe? Tipo, pra mim é ali que deu essa viradinha de chave. Então você fala, gente, nada é por acaso. Às vezes a gente só não entende naquele momento, ou não consegue entender o que aquilo pode proporcionar, enfim. Mas sempre a gente tem algo pra aprender com as coisas que a gente passa, né? Então, sabe o que... Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Como vai ser tudo isso. Nossa. Mas, que eu ia falar também, como que tá a sua expectativa, ou até como você tem preparado as meninas para a chegada desse bebê, né? Delas se prepararem, que assim, é legal, é um irmãozinho, mas ao mesmo tempo é um bebê, demanda tempo, chora, não é também um amiguinho para brincar que já chegou pronto, né? Pois é, eu acho que é o mais difícil das crianças entenderem. E a Maeli, por mais que ela esteja mais velha, ela sempre, ela precisa de mais atenção, assim, ela é uma criança que chama um pouco mais a atenção para ela. E quando a Mavi nasceu, eu e o André, nós tínhamos combinado, quando eu estiver com a Mavi, você assume a Maeli, você vai ser o paizão e vai assumir 100% e dar volta, faz coisas. Então, ela se sentiu importante, especial, mesmo com a chegada do neném. Ela teve poucos momentos, assim, de um ciúme um pouco mais sentido e bem pontuais. Porque ela tinha uma atenção mais especializada. Tanto que eu senti que o André demorou um pouco mais para criar o vínculo com a Mavi no começo, porque ele não tinha o tempo com a Mavi. Todo o tempo que ele tinha a Maeli, dava aquela sugada, mas eu achei que era importante, porque aquele momento no começo, o bebê tem a amamentação, ele tem o contato pele a pele com a mãe, tem a coisa, é mais da mãe mesmo. Depois de um pouquinho ali, de 30 dias, começa uma rotina um pouco mais organizada, e aí ele foi conseguindo achar o espaço. Só que agora são duas, então... Acho que a Maeli já tem um entendimento e eu tenho conversado principalmente com ela. Eu falei, filha, você sabe como é que é quando chega um neném, né? Mas a maninha não sabe. Então, para ela entender quando chegar o humano, você vai ter que ajudar. E aí você põe ela para fazer alguma coisinha junto com você, você distrai, porque a mamãe na hora de amamentar tem que ser a mamãe. Na hora que o neném tiver, eu vou fazer vocês dormirem, vou estar junto com vocês no quarto. Ele vai chorar? Vocês vão ter que entender que o neném vai chorar em vários momentos e aí eu não tenho muito o que fazer. Para dar colo para todo mundo ao mesmo tempo, talvez eu não consiga. Você acha que você consegue me ajudar? Claro, mamãe, deixa comigo. Óbvio que estamos aqui no pré, né? Mas acredito que o pós possa ser mais leve por conta dessas conversas. E o André, nesse momento, a gente vai tentar botar ele para focar um pouco mais na Mavi, porque ela vai ser um pouco mais velha do que a Maeli era na época que a Mavi nasceu. Então, eu acho que o entendimento é próximo e ela vai precisar de uma atenção. A Mavi, ela tem uma coisa de fazer... de dar uma sofrida, de fazer umas carinhas de... O sofrimento dela é diferente da Maeli. A Maeli, ela sofre um pouco na irritação. A Mavi, ela... mais na manhinha. Na manha, no choro, num negócio. Então, eu visualizo ela dando umas sofridinhas pesadas nesse sentido, e que é mais difícil, às vezes, você administrar do que quem expõe na raiva. Põe na raiva, botou pra fora e daqui a pouco se autorregulou. Quem
sofre um pouquinho mais assim pra dentro, pode ser um pouquinho mais delicado, mas a gente vai encontrando a forma, mas ele vai focar na Mavi. Ai, mas eu acho que é isso. Agora é só aguardar. Esperar esse neném vir pra gente voltar e contar como foi o A Nascimento. gente descobrir esse nome, que agora eu fiquei curiosa. Por enquanto é espero que Baby goste. Jill. Baby Jill, por enquanto. Baby Jill. Já teve tanto nome, tudo com Jill. As pessoas, que coisa ridícula. Eu falei, ai, gente, não foi vocês que viveram essa situação. E foi automático, assim, eu nunca pensei do que eu vou chamar. Sei lá, a gente sempre falou Baby Jill, então é Baby Jill. Não tem como, né, gente? Não tem como. E é muito engraçado quando você soltou isso né, que engravidou com o Jill. Foi um rebuliço, assim. Nossa, E muita gente, mas meu Deus, eu tenho o Jill, e agora? Eu vou engravidar. E muita gente duvidando de que tava tudo certo, de prazo de validade, tudo, né? Porque como assim? Nossa, muitos julgamentos e muitos medos desbloqueados. Muitos medos desbloqueados. Eu fiquei tipo, meu Deus. A gente escuta que existem casos, tanto é que quando eu até perguntei recentemente, eu tô pensando em colocar Jill de prata e tal, porque eu já usei o Jill de Mirena. De prata, não, outro. Enfim, porque ele é menor, né? O que vocês acham sobre? Aí uma galera, tipo, eu fiquei grávida de gêmeos usando esse. Não sei o que. Eu falo, gente, enfim, nada é 100% nessa vida. Mas falavam pra mim também, mas eu não acreditava também. Então eu entendo quem não acreditou. Porque a gente não quer acreditar. Um monte de gente fala, você vai botar Jill, tanta gente engravida com Jill. Eu falo, disseram que engravidaram com Jill, mas disseram que queriam engravidar. Não sei. Sabe, você não quer acreditar. Enfim. E assim, as chances são pequenas, né? Tipo assim, de qualquer método contraceptivo, todos existem alguma chance, incluindo fazer uma vasectomia, se você não ficar ali contando que tá tudo certo e tal. Mas as chances são muito pequenas. E não é, porque aí eu comecei a fazer pensar ali, eu falei, gente, se é 0,5%, que é quase que o máximo ali, a cada 200 mulheres, uma vai engravidar. É bastante gente. E fui eu, no caso, né? não vou nem dizer, espero que não seja você, porque se tiver que viver isso, você vai viver também e vai ser feliz. Mas assim, é muito louco. Eu nunca imaginei. Era uma coisa tão distante. Você vê essas coisas acontecendo. Alguém contou que um dia aconteceu. Eu não achei que pudesse acontecer. Não achei. Sim. Mas estamos aqui. E também, ainda o Jill, eu acho que ainda tem essa questão assim, claro, será que tava no lugar tal? Tava tudo certo. Agora, quando a pessoa toma a pílula, aí que vem será que tomou no horário certo? Será que não pulou um dia? E mesmo assim, pode acontecer. Mesmo a pessoa fazendo ali, tudo bonitinho, tudo certinho. Eu acho que é isso. Quando é pra vir, tem que vir. Se você não quer mesmo, usa mais de uma proteção aí. A única forma de conseguir driblar tudo é não fazer nada, gente. Isso só assim. Então, só assim pra falar, não, sou tranquila, não tenho nenhum medo, né? Meu Deus do céu. Mas é isso, né? Acho que tem coisa que, quando é pra acontecer, tem que acontecer. As coisas mudam mesmo, a vida muda, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E é isso. Daqui a 5 anos a gente volta pra falar o quanto foi incrível, o quanto esse bebê melhorou e mudou a vida pra melhor. Quando eu achei que a gente ia ter você aqui numa terceira temporada falando de um terceiro filho. Nunca pensei, gente. Muito bom, mas foi maravilhoso estar aqui. Adorei conversar de novo, trazer essas novidades. Eu também. Gente, eu vou deixar pra vocês no Instagram, a Yumi Goldoni aqui, pra vocês acompanharem tudo por lá. Fala muito de maternidade, fala de finanças também. Adoro. Tá mostrando toda a obra, tudo que tá rolando, então vocês conseguem acompanhar tudo por lá também. E desejo pra você tudo de bom, pra esse Baby Jill, que ele venha da melhor forma possível, que seja incrível. E é isso. Adorei estar aqui de novo. Beijo, gente. Tchau, tchau.